Olá, meus queridos e amados que acompanham este nosso querido e amado também canal da Jusnova no YouTube. Bom, para quem não reparou, eu semana passada não gravei vídeo porque eu estava na praia tirando uma semaninha de descanso com meus filhotes, aproveitando, né, afinal de contas aí, a minha licença maternidade, que meu segundo bebê tá com 3 meses. Então eu tirei essa uma semaninha aí de feriado no meio para poder ficar lá descansando e de fato não consegui gravar. Até porque eu não consegui gravar, né? Porque justamente tem muito sobre o nosso tema de hoje, que é a coparentalidade, o exercício da coparentalidade, né? Como que isso se dá na prática. Basicamente, eu estava em pleno exercício de coparentalidade, por essa razão eu me ausentei das gravações aqui da Jusnova, tanto de YouTube quanto de Reels e tal, porque justamente quando a gente exerce a parentalidade, a gente quase que não consegue exercer mais a nada, né, sem ajuda, e eu estava neste exercício sem ajuda, paterna no caso, né? Então, o que eu queria dizer? Que o exercício da parentalidade é justamente o exercício de ser pai, ser mãe. Tanto faz se é paterna ou materna, né? A parentalidade, muita gente acha que vem do exercício paterno, mas não, é o exercício de ser pai e ser mãe. E a coparentalidade é esse exercício em conjunto. Se você já gostou dessa introdução, já salva esse conteúdo, compartilha com quem você achar que pode se beneficiar. A gente faz todo esse exercício aqui para beneficiar o maior número de pessoas, então bora compartilhar esse conteúdo. Bom, é o seguinte, quando você exerce essa função, né, de ser pai ou ser mãe, você está exercendo a função de parentalidade. Esse exercício em conjunto é a coparentalidade. Quando a gente fala de divórcio dentro desse exercício, ele pode tornar esse exercício mais complexo ou menos complexo. A verdade é que exercer isso em conjunto nunca vai ser fácil, tanto para pais divorciados quanto para pais conjugados, pais que são casados ou em união estável, enfim, que dividem essa função diariamente. É claro que é uma função exaustiva, é uma função que te deixa de cabelo em pé. Eu brinco, né? Brincadeira, porque, enfim, é uma brincadeira, mas é uma verdade. Que eu passei uma semana na praia com os 2 meninos e, de fato, cansei muito mais do que se eu passar uma semana trabalhando com a minha menina aqui, Jus Nova. Porque é isso, você corre de um lado, corre do outro, aí um cai, aí o outro chora, aí tem que dar mamar, aí tem que correr pra ir pra praia com o outro, aí tem que voltar pra correndo, se passar uma água doce porque entrou no mar para dar mamar e aquela coisa toda loucura. E o pai não estava, então eu não tive como ter este conjunto em exercício, eu tive que exercitá-lo sozinha, executá-lo sozinha. Então é muito mais trabalhoso, muito mais complexo. E eu fiquei imaginando as mães que realmente não têm essa ajuda, né, do pai no dia a dia, o que é muito difícil. E porque você fica muito sobrecarregado, né? É difícil você não ter uma mão ali para poder, né? Pô, me ajuda aqui, segura esse, eu vou correr lá, não sei o que, nananã. Claro que eu tava com a minha família, então mais pessoas puderam me ajudar, mas nada como uma pessoa que realmente arregaça a manga, né? Do tipo pai, do tipo mãe, e que faz esse exercício sem stops, né? Sem paradas, sem descanso, que só pai e mãe sabem realmente como é. O ponto todo é que esse exercício pode ser muito desgastante, muito complexo, a logística, as decisões, quando a gente está falando de divórcio. E tudo pode ser um motivo para tornar esse divórcio mais complexo. Então, quando a gente fala de divórcio dentro da mediação, a gente usa uma ferramenta que eu acho essencial, que é o que? O plano de parentalidade. A gente discute quais são as prioridades, né, do casal divorciado, porque eu brinco que por mais que seja um divórcio, o casal, entre aspas, que não é mais um casal, mas o casal divorciado precisa aprender a ser casal divorciado. Deixa de ser casal conjugado, casado, para se tornar um casal divorciado. Por quê? Porque quando você é um casal divorciado, você vai colocar regras para esse exercício em conjunto da coparentalidade. Então, você vai colocar como você quer se comunicar com seus filhos, quais são os valores, qual é a base da educação que você vai passar, aonde essa criança vai estudar,
o que essa criança vai fazer de lazer, de aulas, natação, balé, judô, esportes, tal. Aonde essa criança vai ser tratada em casa, né? De dor de garganta, dor de ouvido, febre, pediatra e tal, e enfim, todas as coisas que a criança precisa. Vai ter uma festinha, onde vai comprar, quanto pode gastar, logística, quem leva, quem busca, vai dormir na casa de quem, né? A gente passou aí por um período de pandemia, imagina toda a ginástica de logística para essas crianças. A gente está voltando a ter essa preocupação, infelizmente. Então, como é que fica isso? Então, assim, é um plano bem complexo, e isso a gente está falando, né, de momentos presentes, a gente tem que falar também de futuro. E quando essa criança começar a sair, ou quando essa criança precisar, né, de mais custos, diferentes gastos, como é que isso vai fazer? Quem se responsabiliza por o quê? Aonde a gente coloca os comprovantes de pagamento, os boletos, em nome de quem fica o boleto da escola, em nome de quem leva no médico, quem paga o médico, plano de saúde, como fica, enfim. Todas essas decisões são feitas nesse plano de parentalidade, dentre outras decisões importantes, neste plano de parentalidade, né? Onde a gente vai ter as regras até de uso de redes sociais, né? A gente não pensa nisso, mas em muitos acordos que a gente faz na Jusnova, a gente coloca como que a criança deve aparecer nas redes sociais dos pais ou não aparecer, quais são as regras para que se apareça ou que não se apareça, enfim. Tem todas essas discussões, né, que são super atuais e que precisam entrar nessa dinâmica, nessa troca, nesse diálogo que a gente estabelece para montar esse plano parental, com a participação efetiva dos dois genitores. E quando eu falo efetiva, é porque os dois, de fato, participam da construção desse plano, né? As vontades, os desejos, os medos, as angústias dos dois devem ser ouvidos e construídos, né? E a partir disso, construído em conjunto. Então, a mediação auxilia muito nisso. Os mediadores, eles agem, né, aqui na Jusnova, em função de construir esse plano de parentalidade, o qual vai ser uma ótima ferramenta para o acordo ser cumprido, sustentável e ser executado conforme tudo foi estabelecido inicialmente. E aí, em caso de descumprimento ou em casos de exceção, de ter que se trocar a rota, né, do caminho aí no meio do processo, né, de se cumprir esse plano, depois da mediação, uma vez feita, você vai conseguir estimular o diálogo de uma forma muito mais completa e fácil do que antes. Eu brinco que é o grande... Brinco não, é uma verdade, que é o grande legado que a mediação deixa para as partes, é realmente essa aprendizagem no diálogo, na compreensão, na colaboração das partes e na forma como as pessoas se apresentam, como os problemas se apresentam e como a forma que você enxerga essas questões, né? Não tanto mais no seu universo, mas do universo familiar, que envolvem outras questões, outros interesses e outros desejos além dos seus. Então, era isso que eu tinha para hoje. Vamos exercer a coparentalidade com paz, tranquilidade. E se precisar conversar, se precisar dialogar, que seja feito de forma pacífica, harmônica e que se pense não só nos seus próprios interesses, tá bom? Obrigada.